Então não é que já falam de prisão para o Mateus Reis. Em vez de ser punível com pena de prisão até 3 anos, se o tribunal vier a considerar que é uma ofensa grave, a pena é de 2 a 10 anos. Pois é, malta, mas se há uma coisa que não dá prisão, é dar o like, subscreveres para nós conseguirmos chegar aos 100 subscritores. E hoje, no programa da tarde aqui, o Pé em Risco, eu vi uma coisa, malta, que eu tive que trazer aqui. Tive que trazer à baila, vou trazer e nós vamos reagir. E sem mais demoras, vamos ver. De Portugal. Eu julgo que vamos ter também a companhia do professor Rui Pereira para nos explicar professor, muito boa tarde, em relação principalmente aqui à distância que existe ou não entre o que é disciplinar e o que é jurídico-penal. Podemos ter aqui uma espécie de abertura de um precedente de que uma falta no futebol pode dar origem a queixa na justiça? Muito boa tarde. Eu tenho ouvido falar muito sobre isto e é necessário que as pessoas compreendam uma coisa. No futebol, como em qualquer desporto, há certas faltas que constituiriam crime, mas que na realidade são toleradas socialmente. Eu vou dar um exemplo que toda a gente compreende. No pugilismo, se por exemplo um dos atletas der um golpe abaixo da cintura ou na nuca, ninguém se lembra de o perseguir por um crime de ofensa à integridade física. Mas se, por exemplo, um pugilista, como já sucedeu numa luta pelo título de pesos pesados, comer parte da orelha a outro pugilista, Exato. Já há um crime que é punível nos termos gerais. No futebol passa-se a mesma coisa. Se, por exemplo, um defesa central rasteirar um avançado para o impedir de marcar golo, ele não está a respeitar as regras de jogo do próprio futebol, é uma falta de acordo com essas regras, mas não pode ser perseguido penalmente, porque existe uma margem de tolerância social que admite empurrões, que admite rasteiras, que admite pequenas faltas que constituiriam ofensas à integridade física simples. Se não fosse assim, se não houvesse essa tolerância, o futebol convertia-se em bailado e, portanto, quem pratica futebol percebe muito facilmente aquilo que eu estou a dizer. Mas há... Bem, deixa-me só interromper isto aqui num instante para falar sobre o seguinte. Eu acho que isto já está a tornar proporções ridículas, ok? Já estão a falar, mais à frente vocês vão acabar por ver, o jogador errou. O jogador ontem já veio a falar a sua versão do que aconteceu e sobre o sucedido e tal. Dizer que desequilibrou-se e tal, não sei o quê, tudo bem. Temos que aceitar, não é? Obviamente. Agora, é assim, sendo de propósito ou não, teria que ser digno e pedir desculpa. Nós em qualquer parte da nossa vida podemos fazer coisas sem querer, não é? Eu posso estar no supermercado e sem querer, ao virar, tomas assim uma cotovelada sem querer de uma senhora que lá passava. Enfim, mas peço desculpa. Porque apesar de ter feito sem querer, eu peço desculpa. E foi algo que o Mateus Reis não o fez. Se queres ir falar publicamente, vem pedir desculpa. Agora, relativamente, já estávamos a falar sobre 3 anos de prisão, já está, é ridículo. É ridículo. Se querem suspender o jogador, se querem dar uma punição ao jogador durante 1, 2, 3, seja lá, não sei bem o que é que está, acho que pode ir de 1 a 10, se quiserem dar, deem. Ok? Mas levarem isto para prisão e tal, já está, é ridículo. Não vai dar em nada, mas só o facto de falarem sobre isto já torna a situação muito ridícula. Professor, deixe-me só fazer esta pergunta, até porque sei que é um apaixonado por futebol e que, portanto, percebe perfeitamente todos os fenómenos à volta do desporto em si. Este lance, da sua perspectiva, não entra nesse campo de forma alguma de extravasar o desporto e extravasar o futebol? Totalmente extravasa claramente. É óbvio que neste lance há uma ofensa dolosa à integridade física. E aqui, realmente, o atleta do Sporting diz que foi casual, que não quis pisar a cabeça do adversário, mas eu recordo que dolo pode ser intenção, pode ser dolo necessário, isto é, previsão da fatalidade de provocar ofensa, ou pode ser dolo eventual, previsão da possibilidade de praticar uma ofensa e conformação com ela. Aqui, na minha perspectiva, houve garantidamente dolo de ofensa à integridade física
E, na minha opinião, até houve intenção. É claro que isso depende da interpretação das imagens, mas com toda a franqueza, de acordo com as regras de senso comum, de acordo com a experiência vulgar, não restam grandes dúvidas de que aqui houve dolo direto de ofensa à integridade física. Pronto, ele fala que, na opinião dele, houve intenção. O mundo está assim meio e isto já vai para tribunal, digamos assim, não é? Vai abrir o inquérito e tal. Agora, eu não estou a ver como é que irão provar que houve intenção. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. A Federação, pelo menos, se quer punir o jogador, faça a punição e ponto final. Pessoal, em debates que nós já vimos, e basta vocês verem, olharem para a televisão e verem os debates, os comentadores estão meio, ok? Aliás, bem meio como quem diz. Se formos bem a ver, os benfiquistas e os sportistas ambos dizem que aquilo foi com intenção e os sportinguistas dizem que não. Apesar que os sportinguistas dizem que também deveria ter sido expulso. Pronto. Mas dizem que não foi intencional. Ou seja, daí eu estar a dizer, se em todo o lado existe divisão, não é? Vai caber a alguém decidir se isto foi intencional ou não? Enfim. É claro que a discussão seguinte é sobre se esta ofensa é simples ou grave. Se fosse ou se for uma ofensa simples, é necessária queixa. E não foi apresentada queixa nenhuma. Atenção, o que foi apresentada foi uma denúncia, porque a queixa só poderia ser apresentada pelo jogador do Benfica que sofreu a própria ofensa. Sim. Aqui foi apresentada uma denúncia partindo do pressuposto de que esta ofensa é grave. E, portanto, não é um crime semipúblico, na perspectiva de quem fez a denúncia, mas sim um crime público. Isso altera muito a punição. Em vez de ser punível com pena de prisão até 3 anos, se o tribunal vier a considerar que é uma ofensa grave, a pena é de 2 a 10 anos. E quem fez a denúncia ainda acrescenta que, para além de ser grave, e seria grave por, alegadamente, provocar um perigo para a vida de quem sofreu a ofensa. Mas quem apresentou a denúncia ainda acrescenta que seria uma ofensa qualificada por culpa. Porquê? Por ser cometida através de um meio especialmente perigoso. Portanto, seria especialmente perverso ou censurável esta ofensa. E se concordar com essa tese, então a pena vai de 3 a 12 anos de prisão. É evidente que tudo isto depende de uma apreciação. Nós estamos no princípio do processo, no inquérito. O Ministério Público já instaurou o inquérito. É a única Professor, então deixe-me voltar à minha pergunta inicial, já que percebi que, no seu entender, pode haver aqui mesmo factualidade para termos esse processo de acusação, eventualmente, de ofensa à integridade física. Não corremos aqui uma espécie de risco no futebol de termos, deixe-me exagerar propositadamente, de termos quase um procurador do Ministério Público em cada jogo e cada clube agora poder encontrar aqui nestas agressões que existem no futebol, e o cartão vermelho existe também para essas situações de agressão, mas de que começarmos aqui quase, e por exagero mais uma vez, a entupir a justiça com casos de futebol? Eu vou-lhe pedir desculpa para muito rapidamente deixar aqui 2 palavras. A primeira, urbi et orbi, porque já o fiz particularmente, é de parabéns a todos os sportinguistas. Eles mereceram os êxitos desportivos e a minha conversa não tem nada a ver com isso, como está bom de ver. A segunda é uma conversa que é já crónica e muito antiga, não tem a ver com este pormenor, ou por maior, de desconfiança em relação à justiça desportiva. Com toda a honestidade, eu acho e sempre achei que a justiça desportiva é ineficaz, é morosa e, acima de tudo, pouco justa. Mas isso são outras núpcias. Há aqui questões disso. Pois, a questão é essa. A questão é que para já não faz sentido estar a recorrermos a inquéritos públicos. E se assim o fosse, iríamos, é como o comentador diz, não, o apresentador o diz, iríamos estar a entupir a justiça com este tipo de casos de futebol e depois iriam só apresentar mais e mais e mais. Segundo, aqui este senhor, por acaso não, peço desculpa no seu nome, também tem razão, que é, a justiça desportiva é pouco eficaz. É pouco eficaz. Ou seja, vamos supor, e isto já aconteceu em outras vezes, vamos supor que o Mateus Reis leva 10 jogos de suspensão. Okay? Não vai levar. Isto sou eu só a supor, que é para vocês perceberem o exemplo. Ele leva 10 jogos de suspensão. O Sporting recorre à TAD e a TAD passa para 2 ou para 1. Estão a perceber? Tudo o que é
posto punição para os jogadores assim, mais, até menos, é que já vi também, já no passado também já vimos relativamente a cartões amarelos. Dão um cartão amarelo, dá-se expulsão, o que é que eles fazem? Recorrem à TAD e a TAD remove ou então reduz a punição. Por isso a justiça desportiva em Portugal não vale a pena. Se fosse Inglaterra, este jogador, Mateus Reis, levava 10 jogos na hora. Levava 10 jogos na hora. E não só. O próprio clube, se fosse preciso, fazia um comunicado a dizer que não se revia nas ações do Mateus Reis. Agora, obviamente eu não estou à espera que algum clube português venha fazer isso. Nem estou a dizer que deva, atenção, não estou a dizer que deva. Agora, o clube não pode simplesmente cada coisa que o jogador faz lá dentro venha-se a justificar porque não se revê. Que tenha a haver punições mais pesadas, sem haver essa coisa de reduzir as penas, digamos assim, não é? Não pode. Agora, obviamente, neste tipo de situações, e eu não estou a virar para o Sporting, porque o Sporting nisto não tem culpa. Eu não sei se o Mateus Reis veio a falar por conta própria ou veio a falar se alguém do Sporting aconselhou a dizer alguma coisa. Se alguém do Sporting aconselhou a dizer alguma coisa, a única coisa que deviam ter dito era desculpa. Ponto final. E aí, se calhar, olha, às tantas resolvia-se e tal, ele dizia, olha, foi sem querer e tal, peço desculpa, não foi giro de se ver, mas peço desculpa, são coisas que acontecem no futebol. E pronto, resolvia-se ali. Disciplinares que têm de ser tratadas na justiça desportiva. Em termos de justiça penal, é necessário que haja uma coisa muito clara. A justiça penal não se retrai nem no futebol, nem em qualquer outro domínio. Não há nenhum pacto, não há nenhuma regra, não há nada que impeça a justiça penal, no caso de entender que aqui há uma ofensa grave e qualificada, de intervir. Pelo contrário, é obrigada a intervir em nome do princípio da legalidade penal e da oficialidade do processo. Se o crime for de ofensa à integridade física simples e se, entretanto, não for apresentada queixa pelo jogador do Benfica, o processo é arquivado. Também não estou a ver, o Pelota tem feito qualquer tipo de queixa. Mas se o Ministério Público, coadjuvado, neste caso, por um órgão de polícia criminal que faz a investigação que é facilitada, de resto, pelas imagens, mas se o Ministério Público chegar à conclusão de que a ofensa à integridade física é grave, o processo vai mesmo para a frente. E não há nenhuma maneira da justiça desportiva pretender evitar a intervenção da justiça penal. O futebol, como a política, ou seja o que for, não é um microcosmos. Por isso é que, por exemplo, a justiça penal entra também nos fenómenos de corrupção desportiva, como é óbvio. E, portanto, aqui a questão põe-se nesses exatos termos. Agora, em relação ao facto, é evidente que se vai discutir muito. Eu, enfim, repito, para mim é quase óbvio que há dolo. Se a ofensa é simples ou grave, é já uma coisa que merece uma discussão mais séria, mais prolongada, uma investigação e por aí fora. Só chamou a atenção para que Sousa Pereira, mas tem conhecimento que isto já tenha acontecido antes? Há algum tipo de jurisprudência neste sentido, ou de algum lance de um jogo de futebol que tenha depois ultrapassado essa linha para o jurídico ou penal? Não conheço, mas repare aqui, o Ministério Público só instaura o processo crime por entender que há alguns indícios da prática de um crime. O Ministério Público não instaura processos crime a pedido. O Ministério Público, através da denúncia, chegou à instauração de um processo crime por entender, de acordo com o regime do Código de Processo Penal, que a denúncia não é fantasiosa, não é descabida. E, portanto, se considerar, não conheço precedentes e não haverá certamente muitos, embora provavelmente este não seja caso único. Agora, quando discutimos este facto, é deste facto que estamos a tratar. Ninguém quer aqui, claro, crucificar o atleta, embora eu tenha de dizer uma coisa. O atleta que praticou esta agressão reagiu da pior maneira possível. Eu vi aquelas declarações lamentáveis que realmente não lembram a ninguém, não é? Ele devia pedir humildemente desculpas pelo seu gesto. Claro que não é único, já houve. Eu já vi no Campeonato Espanhol, em imagens televisivas e no italiano, cenas destas para pior. Não sei se a justiça nesses casos interveio ou não. Agora, uma coisa sei dizer: se for crime
ofensa à integridade física grave, a Justiça Penal não só pode, como tem de intervir. E não há nenhum pacto, não há nenhum microclima que evite a intervenção da Justiça Penal, em nome de um princípio muito simples, que é o do Estado de Direito. Muito bem, professor, nós ainda vamos voltar a este tema aqui neste mercado, mas agora julgo que temos imagens em direto da Liga, portanto... Bem, malta, foi assim. Bem, vocês já sabem a minha opinião. Eu acho que isto já está de dimensões ridículas. Não deveria sequer chegar a este tipo de dimensão. Devia ser tudo resolvido pela Liga. A Liga, se efetivamente fosse boa nisto, em termos de justiça, se fosse logo rápida, se que provavelmente nem chegava a isto. A Liga demora tanto tempo a dar uma punição. E já vi em anos anteriores em que deram suspensão a um mês, mas esse mês foi cumprido no verão, no qual não havia qualquer tipo de jogos. Mas enfim, malta, espero que tenham gostado deste vídeo. Ultimamente só temos estado a falar sobre isto porque as polémicas têm sido sempre sobre este pisão. Não temos mais jogos, não temos mais campeonatos e eu vou reagindo às polémicas que existem constantemente, ok? Espero que tenham gostado. Subscrevam, deem like e até à próxima.